Então, a próxima juíza que o livro faz menção vai ser a profetisa Débora. Débora, ela vai liderar o povo de Israel num período em que Jabim vai ser o rei de Canaã. Jabim vai oprimir cruelmente o povo de Israel durante 20 anos. A profetisa Débora, ela liderava o povo naquela época. E ela disse a Baraque, que era um guerreiro, que o Senhor ordenou que reunisse 10.000 homens. Disse também que entregaria Cícera e os seus exércitos em suas mãos. Cícera era como se fosse um comandante do exército dos cananeus. Baraque então falou para Débora que só ia para a luta se ela fosse junto. Débora profetizou mais uma vez que Cícera não seria morto por Baraque, mas sim por uma mulher. Então Baraque foi à guerra, derrotou Cícera e os seus exércitos, mas o comandante do exército cananeu fugiu a pé para a casa de Jael, mulher de Éber. Éber, para quem não sabe, é descendente do sogro de Moisés, então ele tinha aí uma relação com o povo de Israel. Mal sabia Cícera que Jael estava tramando alguma coisa. Ela disse para ele entrar, convidou, deu leite, deu cobertor para ele se cobrir, mas quando ele dormiu, ela cravou uma estaca na sua têmpora com um martelo. E assim a Cícera morreu. Naquele dia, também Jabim ele foi subjugado. Jabim, o rei dos cananeus. Então nós podemos ver aí a repetição da história de Israel. Nós vemos Débora, no período de Débora, que o pecado do povo foi fazer mal que era perante o Senhor. Depois vai viver 20 anos de opressão, de sofrimento nas mãos dos cananeus. O povo vai clamar ao Senhor e Deus vai mandar Débora, profetisa, e Baraque para salvá-los. Então a gente vê aí mais uma vez essa história se repetindo. O próximo juiz que vai liderar o povo de Israel vai ser Gideão. Gideão ele vai surgir no período em que Midian vai subjugar o povo de Israel por 7 anos. Os midianitas eles invadiam a terra de Israel, destruíam tudo, não deixavam nada vivo, eles acabavam com as lavouras, com as plantações, matavam todos os animais e por causa disso o povo de Israel viveu muitos dias de fome, empobreceu muito e foi aí que eles rogaram a ajuda do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse que libertaria o povo de Israel das mãos dos midianitas por meio dele. Gideão não acreditou muito, pediu um sinal para Deus. Aí Deus recebeu o holocausto que ele tinha feito, tacou fogo ali no holocausto e Gideão viu que realmente era Deus que estava falando com ele. O anjo do Senhor pediu para que Gideão derrubasse o altar a Baal e levantasse um altar para o Senhor. Depois disso, Gideão ficou conhecido como Jerubbaal. O Espírito de Deus se apoderou de Gideão e ele convocou o povo para a luta contra Midian. Gideão gostava muito de pedir sinal para Deus, né? Então ele pediu mais 2 sinais para provar que se ele ia sair vitorioso mesmo da batalha. O primeiro sinal que ele pediu foi que Deus molhasse o chão ao redor de uma lã. Ele botou a lã numa eira e ele falou que a lã deveria ficar seca e o chão ao redor molhado. Então isso aconteceu. Depois ele pediu para que acontecesse o inverso, que a lã ficasse molhada e o chão ao redor seco. E isso aconteceu. Então, por causa disso, ele teve a confirmação de que ele sairia vitorioso da batalha contra Midian. Antes da batalha, Deus disse para Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Então ele pediu para que todos que tivessem medo fossem embora. Então 22.000 homens foram embora. Só 10.000 ficaram. Depois disso, Deus disse ainda que o exército estava grande. Ele pediu para Gideão que colocasse os homens para beber água. Aqueles que bebessem agachados com as mãos deveriam ser dispensados.
Aqueles que bebessem lambendo igual cachorro deveriam ir para a guerra. E esse número foi de 300 homens. Então, um exército de 20.000 reduziu para 300 homens. Então, com esses 300, Gideão dividiu em 3 grupos. Cada soldado levou uma tocha e uma trombeta, e eles combinaram de tocar a trombeta ao mesmo tempo e de gritar por Gideão e pelo Senhor. E quando eles fizeram isso ao redor do acampamento dos midianitas, os soldados ficaram tão confusos, os soldados de Midian, que eles começaram a matar uns aos outros. E assim, Gideão ganhou aquela batalha. O restante dos soldados que sobreviveram fugiram, mas foram capturados. Gideão também capturou os reis de Midian e os matou. Depois disso, o povo de Israel queria que Gideão se tornasse rei deles, mas ele não permitiu, ele não aceitou. Aí ele pediu que o povo trouxesse ouro para que ele pudesse fazer um manto sacerdotal. O povo trouxe argolas, brincos, trouxe todo o ouro que eles tinham, eles fizeram esse manto, só que o povo de Israel caiu. Eles fizeram desse manto um objeto de adoração. Então, durante a vida de Gideão, o povo viveu em paz por 40 anos. Depois que Gideão morreu, o povo voltou a adorar Baal e se esqueceu de tudo que havia feito. Então, mais uma vez, nós vemos aqui esse ciclo de pecado, sofrimento, súplica e salvação. O pecado do povo foi fazer mal que era perante o Senhor, o sofrimento foi viver nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles clamaram ao Senhor para que fossem libertos, então o Senhor mandou Gideão para salvá-los. O próximo juiz que vai surgir vai ser Jefté. Jefté é filho bastardo de Gileade, com uma prostituta. Jefté foi renegado, foi expulso pela sua própria família. E então, com isso, ele se juntou a uns vadios que o seguiam. Quando os amonitas invadiram a terra, os gileaditas foram procurar Jefté, procurar a ajuda de Jefté. Aí ele falou: agora, depois de ter me expulsado, vocês querem me ajuda? Aí ele disse que ajudaria se depois da vitória eles se tornassem o líder deles. E assim foi combinado. Antes da batalha, Jefté fez um voto. Ele disse que entregaria, se Deus entregasse os amonitas em suas mãos, ele entregaria como oferta a primeira pessoa que ele visse quando ele retornasse para casa. Aí a batalha aconteceu, ele derrotou os amonitas e a primeira pessoa que ele viu quando ele pisou em casa foi a filha dele. A Jefté ficou muito triste, rasgou suas vestes, chorou. Aí a filha dele perguntou o que tinha acontecido, ele contou o voto que fez. A filha dele pediu então para um tempo de 2 meses para chorar, porque ela não tinha se casado ainda, era virgem. Mas depois disso, Jefté cumpriu o que tinha prometido. Então, nessa história aí de Jefté, nós vemos esse ciclo se repetindo de novo. Vamos ver que o pecado de Israel foi servir aos Baalins e a Astarote, os deuses da Síria. Por isso, Deus os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então o povo de Israel suplicou de novo: Senhor, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E a salvação veio por meio de Jefté. O próximo e último juiz que nós vamos tratar aqui vai ser Sansão. Sansão, ele foi prometido como libertador de Israel desde o ventre da sua mãe. A mãe de Sansão era estéril, mas o anjo do Senhor prometeu que ela daria à luz a um filho e que esse menino seria nazireu, ou seja, ele seria consagrado desde o ventre, não podia cortar os cabelos, não podia consumir produto da videira, ou seja, não podia comer uva, tomar suco de uva, nem vinho, nem nada disso, e nem nada impuro também.
O Senhor começou a agir em Sansão na sua juventude, por isso que ele tinha muita força. Ele era um homem muito forte. Só que Sansão decidiu se casar com uma filisteia, a contragosto dos pais. Os pais não queriam, mas Sansão mesmo assim fez. No dia do casamento, ele fez um enigma indecifrável. E ele prometeu que quem descobrisse ia ganhar 30 vestes. Mas se os convidados não descobrissem, então Sansão ganharia 30 vestes. A festa durou 7 dias, a festa de casamento. Nesses dias, os convidados ficaram indignados, falaram que Sansão queria era roubar eles. Aí pediram para a mulher de Sansão implorar pela resposta, né, a resposta do enigma. Ela ficou chorando no pé do ouvido de Sansão por dias, até que ele não aguentou mais e contou a resposta. Aí os convidados vieram e falaram: Sansão, a gente sabe a resposta, mas Sansão já sabia quem tinha contado, né? Sansão desceu para uma cidade, matou 30 pessoas, pegou as vestes e deu essas vestes como prêmio para os convidados. Depois ele ficou indignado, ficou muito irado, foi para a casa do pai, deixou a mulher lá. E nesse meio tempo, a mulher de Sansão foi dada como esposa para o amigo dele, que foi o acompanhante do casamento dele. Como vingança, Sansão capturou 300 raposas e amarrou em pares e colocou tochas na cauda delas e soltou nas plantações dos filisteus e causou muita destruição. Aí os filisteus foram em Judá atrás de Sansão e os judeus entregaram Sansão nas mãos dos filisteus. Eles amarraram Sansão com a promessa de que eles não matariam Sansão, mas que só entregariam nas mãos dos filisteus mesmo. Então Sansão quebrou as cordas, tinha uma jumenta morta, né, um cadáver de jumenta perto ali. Ele pegou a queixada da jumenta e matou mais de 1.000 homens. Depois disso, essa relação de Sansão com os filisteus vai ficar muito instável. Os filisteus vão procurar sempre algum motivo, alguma situação para matar Sansão. Depois disso, Sansão se envolveu com Dalila, uma mulher do vale de Sorek. Os filisteus ficaram sabendo desse romance e pediram para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Dalila perguntou para Sansão de onde vinha toda aquela força e como ele poderia ser dominado e subjugado. Sansão contou umas histórias, tentou enganar Dalila. A primeira história foi que se ela amarrasse ele com 7 tiras de couro úmida, ele perderia a força. Depois ele contou outra história, falou que se amarrasse com cordas novas, cordas que nunca tinham sido usadas, ele perderia a força também. A terceira história foi que ele disse que se ela amarrasse panos nas 7 tranças do cabelo dele e prendesse numa laçadeira, ele perderia a força. Nessas 3 tentativas, Dalila tentou fazer com que Sansão fosse subjugado pelos filisteus, mas ela não conseguiu. Ela falou para Sansão que ele fez ela de boba 3 vezes, que ele não amava ela, e ficou importunando Sansão até ele contar a verdade. A Dalila, eu esqueci de falar, ela foi comprada pelos filisteus, eles prometeram muito dinheiro para ela. Sansão, ele não aguentou mais a importunação e contou o segredo. Ele disse para Dalila que nenhuma navalha tinha passado na cabeça dele, nunca. E que se isso acontecesse, ele perderia a força. Então Dalila cortou os cabelos de Sansão e nesse momento Deus o abandonou. Não por causa do cabelo em si, mas por causa da quebra da promessa que Sansão havia feito com Deus. Sansão foi preso pelos filisteus e seus olhos foram furados. Depois de um tempo, os líderes dos filisteus se reuniram para uma grande festa e pediram para trazer Sansão para entretê-los. Sansão pede para se apoiar nas colunas de sustentação do templo e pede a Deus que lhe dê força mais uma vez. Nessa grande festa no templo, existiam 3.000 pessoas. Quando Sansão empurrou essas colunas de sustentação, o templo desmoronou e todas essas pessoas morreram. Então Sansão matou mais gente em sua morte do que em sua vida.
Ele liderou Israel durante 20 anos. Então, para finalizar aí esse ciclo que eu tenho comentado, nós vemos que o pecado de Israel foi fazer o que era mal perante o Senhor. O sofrimento foi ficar nas mãos dos filisteus por 40 anos. A súplica, né? Livrai-nos ainda esta vez, te rogamos. Essa súplica não está registrada em Juízes 13, né? Nesses versículos aí em cima, mas pressupõe-se que porque eles da outra vez pediram para Deus libertar das mãos dos filisteus, eles fizeram isso novamente, suplicaram de novo. Então, Deus levantou Sansão como juiz para libertar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então, com isso, nós vamos ter 6 grandes apostasias, 6 grandes momentos de opressão do povo de Israel e 6 grandes libertadores, que foram todos esses que eu comentei nessa aula. Para finalizar, nós vamos falar sobre a cristologia do livro de Juízes. Todos os livros da Bíblia devem apontar para Cristo. E como nós conseguimos ver isso no livro de Juízes? Primeiro, a falta de um rei ou um líder nacional em Israel para unificá-lo como real nação teocrática. O livro de Juízes é uma preparação para a vinda de Davi, mas também é uma preparação para a vinda do próprio Messias. O segundo ponto é que os juízes sobre os quais veio o Espírito poderiam prenunciar a vinda do Senhor, especialmente na sua função futura como justo juiz, quando ele julgará o seu povo, destruirá os inimigos e vai trazer justiça para todos os povos. Então a gente vê aí que o livro de Juízes, apesar de tratar sobre o fracasso da vida do povo de Israel, ele vai apontar, vai direcionar para Cristo, o que Cristo vai fazer posteriormente pelo seu povo. Então, para concluir, nós podemos entender que se dominarmos o mal de maneira incompleta no início, nós teremos constantes problemas, assim como o povo de Israel teve problemas durante todo esse período. E esse problema mais tarde, em geral, vai acabar nos derrotando, vai acabar fazendo com que nós afastemos da fé, afastemos de Deus. Isso aconteceu com Israel. O povo de Israel não se afastou totalmente do pecado, ficou ali flertando com o pecado, ficou ali vivendo no meio do pecado. E isso causou grande destruição para o povo. Isso serve de lição para as nossas vidas também. Em muitos momentos, nós flertamos com o pecado. Nós achamos que se nós não tirarmos o pecado totalmente da nossa vida, só um pouquinho, deixar ele ali escondidinho, que isso não vai nos fazer mal, mas vai. Isso pode gerar grande destruição. Talvez não destruição como aconteceu com o povo de Israel, que foi fome, pobreza, a opressão pelos inimigos, mas causará destruição espiritual. Então, irmãos, eu espero que essa lição, esse estudo tenha sido proveitoso para a vida de vocês. Eu aprendi muito, ele veio muito a calhar nesse momento em que nós estamos vivendo. Falou muito ao meu coração. E na próxima aula nós vamos tratar só sobre o livro de Ruth. Vai ser uma aula menor, mas essa aula ia ficar muito grande se eu fosse tratar sobre o livro de Ruth. Então eu preferi destinar uma aula só sobre esse livro para a gente esmiuçar, explorar um pouquinho mais e aprender as grandes lições que essa mulher que não era israelita, trouxe como bênção para o povo de Israel posteriormente. Então, a gente se vê lá. Até a próxima aula.